Louvado seja Deus. A Bíblia fala que havia uma mulher que ela tinha 12 anos com a enfermidade, é a mulher do fluxo de sangue. E um dia ela, sabendo que Jesus ia passar por ali, ela foi lá em meio à multidão, fraca, da forma como ela estava, já doente, 12 anos, e tocou em Jesus. A Bíblia diz que Jesus ele parou para atender aquela mulher e disse: Alguém me tocou de forma diferente, o qual saiu virtude. A Bíblia fala que havia um homem cego de nascença em João capítulo 9. E Jesus, ele encontrando com aquele homem, ele parou. E ele cuspiu no chão, fez lodo e untuou nos olhos daquele cego e disse: Vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. O cego foi, pois, e voltou, vendo, enxergando. A Bíblia fala também que havia um homem, Zaqueu, chefe dos publicanos, cobrador de impostos, em Lucas 19. E a Bíblia diz que quando Zaqueu descobriu que Jesus Cristo ia passar por ali, ele saiu atrás para ver Jesus de perto. Mas só que a multidão era muito grande ao lado de Jesus. E a Bíblia diz também que Zaqueu era um homem de pequena estatura. Louvado seja Deus. A Bíblia relata que Zaqueu saiu e subiu numa árvore brava. E quando Jesus passou próximo àquela árvore, aonde Zaqueu ali estava, a Bíblia diz que Zaqueu, em cima daquela árvore, Jesus ele foi e parou. E disse para Zaqueu: desce depressa. Desce depressa, porque hoje me convém posar na tua casa. A Bíblia também nos diz que um cego, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquele homem gritando, Jesus ouviu e parou. Louvado seja Deus. A viúva de Naim, aquela mulher, ela tinha perdido o esposo, já tinha vindo de uma situação de luto, sofrida, perdeu seu esposo. E ali estava ela. Creio que pela tarde, porque os enterros na antiguidade, os enterros geralmente eram de tarde. E ali, quando aquela mulher, na porta da cidade de Naim, ela vai enterrar o seu único filho, louvado seja Deus, quem aparece? Jesus Cristo. Ele aparece. E a Bíblia diz que ele toca no esquife, ali onde estava aquele rapaz, aquele garoto, aquele adolescente, podemos dizer. E a Bíblia diz que ele é ressuscitado. Irmãos, mas o que eu quero dizer, o que eu quero falar para você, em todas essas situações, em todas essas narrativas bíblicas, é que Jesus sempre parou. Jesus sempre parou. E eu quero também deixar uma pergunta para você. Você tem parado? Você tem parado para atender as pessoas? Porque Jesus ele sempre parou, né? Você sabia que quando nós passamos a servir ao Senhor em espírito e em verdade, quando aceitamos o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador das nossas vidas, você sabia que nós passamos a ser pessoas públicas? Que nós temos que parar para atender as pessoas? Eu já parei em alguns lugares que a perna ficou até bamba, mas eu parei para atender aquele que queria ouvir uma palavra. Muitas vezes você passa no lugar e as pessoas estão olhando para você, de cima dos prédios, do passeio, da porta dos bares, né? Olhando para você. E lhe ver, muitas vezes, como muitas vezes os seus irmãos na igreja não lhe vê. Essas pessoas muitas vezes lhe vê ou nos ver como homens e mulheres de Deus. E às vezes essas pessoas estão desesperadas. Essas pessoas estão desesperadas, precisando de uma palavra. Eu já parei, uma certa vez eu vinha descendo do monte, e eu parei mais um presbítero e o meu filho, para tirar uma pessoa que estava se cortando com a faca.
Então é assim, uma vez também eu encontrei uma pessoa com a corda que ia se enforcar. Então é desse jeito, a gente sempre para atender o necessitado. Muitas vezes você não tem parado para dar uma palavra para alguém, para fazer uma oração, mas nós temos que parar porque Jesus sempre parou. Através do apóstolo Paulo, nós somos imitadores de Jesus Cristo, certo? Então, eu deixo essa pergunta para você: você tem parado? Porque tem pessoas que não param nem dentro de casa para dar uma palavra, para ouvir um louvor dentro de casa. Ele não tem parado nem para os seus, nem para os seus. Há muitas pessoas que estão atrás de status. Só faz a obra se tiver de terno. Só faz a obra se tiver de gravata ou com microfone de qualidade Shure na mão. Ah, mas pare para atender o necessitado. É muito forte e grave quando você diz assim: eu sou servo de Deus. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Mas você tem feito o que pelo reino? Você tem feito o que na obra de Deus? Então pare para fazer a obra do Senhor. Não fique esperando simplesmente ser convidado para entrar num lugar de 4 paredes e tirar uma de artista. Faz a obra de Deus aonde você está. Tem pessoas que dizem que vai viajar, vai mudar de estado. Alguns dizem que vai muitas vezes mudar de país para fazer a obra. Se você não prega para quem está do seu lado, você vai pregar para quem está no outro lado do continente, no outro lado do mundo. Comece a fazer a obra aí mesmo. Faz a obra de Deus, porque Jesus ele sempre parou sem fazer acepção de pessoas. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.